noite. Tudo bem? Aqui é o Diácono Carlos e você está no Passos na Fé. O objetivo desse canal é evangelizar. E nós queremos levar até você uma melhor maneira de viver a sua fé. Por isso convido você desde já a fazer parte deste nosso projeto de evangelização. Se inscrevendo no nosso canal, compartilhando nossos vídeos, os nossos podcasts, dando o seu like. Assim você estará ajudando-nos, a crescer e a levar até mais pessoas a mensagem do Evangelho. Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje o nosso programa é muito especial, tá, gente? A gente vai falar aqui da vida de São Camilo de Leles. Então você que não conhece esse santo, gente, fica até o final. Eu também não conheci a história de São Camilo e é surpreendente a história dele. Para contar essa história aqui, para nos ajudar a narrar a vida de São Camilo, nós temos um convidado aqui especial também, que é o diácono José André, está aqui com a gente. Então ele assiste à comunidade aqui da nossa paróquia, que tem como padroeiro São Camilo, tá? Então fica até o final e conheça a vida de santo com a gente. É uma alegria recebê-lo aqui, José André. E seja bem-vindo ao nosso canal, ao nosso programa. Boa noite, Diácono Carlos, Jean. Que Deus abençoe pelo convite, e a todo o povo em geral, o qual quero desejar louvar a Deus, agradecer a Deus pela sua vida. Sou o Diácono José André, da Paróquia Santana Santa Rita, como eles bem falaram. Assisto a comunidade São Camilo de Leles. Espelhamos um pouco nesse santo tão querido, que faz parte também da história do nosso bairro. Que Deus nos abençoe nesse dia de hoje, nesta noite de hoje aqui. Falar de São Camilo de Leles é uma alegria para nós, né, Zé? Porque essa comunidade a qual você assiste é uma comunidade singela, de pessoas simples, mas muito temente a Deus. E São Camilo tem tudo isso, Ele é uma pessoa que dedicou parte da sua vida, quase toda, a servir os necessitados, principalmente os doentes, Então conhecer a vida desse santo querido, às vezes você que está nos assistindo não sabe a história dele, como que foi o seu nascimento, a sua infância, sua juventude, como que se deu a sua conversão, E é sobre isso que nós vamos falar hoje aqui neste programa. Então vamos lá? Diácono José André, fale um pouquinho para nós como que se deu o nascimento e a infância de Camilo de Leles. Camilo de Leles, ele nasceu no dia 25 de maio de 1550, numa cidadezinha chamada Buccianico, na Itália. Sua mãe já era idosa, e sempre quando a gente fala de pessoa idosa, conceber um filho, mas concebeu um filho sadio, forte, muito bem vistoso. A infância de São Camilo foi um pouco rebelde, como toda criança, São Camilo também foi um pouco rebelde. Gostava muito dos campos, de correr, de brincar. Esta era a alegria, de São Camilo. Tanto é que a preocupação da mãe por não retornar para casa vinha muitas vezes tarde da noite, e por ter o pai que não era muito presente por ser militar, São Camilo teve essa infância assim um pouco complicada, mas sempre temente, sempre com amor próprio, sempre amava, os outros. E isso é muito importante, na vida de São Camilo. Era uma criança normal, vamos dizer assim, brincava, voltava tarde, levava xingo. Gostava daquilo que toda criança gosta, Eu acredito que quando a gente fala da vida de um santo, a gente começa a pensar também nas nossas vidas, A gente também não foi fácil, E é gostoso, sim, tudo que se passa, na vida de São Camilo. E tem um detalhe também, quando ele nasceu, a mãe dele já era idosa, Idosa. A gente vê bem assim que a maioria das histórias que a gente vê de santos, a gente vê assim que ou era estéril ou era idosa, os pais. Sim. E quando concebe realmente é uma graça de Deus, que recebe durante a família. Exatamente. E isso
pra gente assim, saber dessa parte da história dele é linda. Ela tinha 60 anos, né? 60 anos. Era mais velha que o pai. Isso. E era o nome do filho, né? Pôs o nome dela, praticamente o mesmo nome dela no filho. Né? Chamava Camila, o esposo João, né? Colocou, né, o seu nome também no seu filho, Camilo de Leles. Então vamos lá, vamos conhecendo melhor a vida de Camilo, né? Ainda não é santo, né? Não, estamos caminhando lá, né? Chegando lá. É porque é importante a gente falar esses detalhes, pessoal, porque para ver que ele é gente como a gente. Isso, né? Importante. E que tem um passo a passo e a gente também consegue chegar lá, se Deus quiser. Com certeza. Né? Então, eu queria que o Diácono comentasse um pouquinho, né? Quando o Camilo tinha 12 anos, a gente falou que a mãe era idosa, né? Com 12 anos, a mãe de Camilo faleceu, né? E nem mesmo essa perda da mãe, né, foi o suficiente para que ele parasse para repensar as atitudes da vida dele, né? Como é que foi esse momento da vida de Camilo? Praticamente, né, nesse período, o Camilo fica já órfão, né, de mãe, porque a mãe é o esteio, né, da família. A gente fala assim, o pai já não era muito presente, mas, né, perder a mãe, a gente vê qual é a dificuldade, né? E Camilo, como, né, mesmo diante dessa situação, né, ele não teve assim a sua vida mudada, né, com a perca da mãe. Continuou a sua rebeldia, né, gostava dos prazeres da vida e dentro disso cultivou no seu coração, herdou do pai um vício, né, que de uma certa forma começou a estragar também sua vida, né? Herdou o vício do jogo de azar. E a gente sabe que quando fala assim de jogo de azar, né, é uma coisa que de uma certa forma, com o tempo, se não perde tudo, né, às vezes até a vida acaba perdendo porque perde sentido de viver. E isso aconteceu na vida de São Camilo, né, quando ele perde a sua mãe. É uma história que às vezes acaba se entrelaçando com de muitas pessoas, né? Às vezes eu falo, a minha esposa, por exemplo, perdeu a mãe muito cedo, perdeu a mãe com 9 anos, ficou só cuidado do pai e perde essa referência, como o Zé falou, né? A mãe realmente ali é o esteio, né? Porque o pai, né, ele era militar, né? Era então ausente, ele praticamente, né, não ficava na Não casa. ficava. Quem cuidou, quem realmente ficava, né, no apoio a Camilo era a mãe, né? E como você falou, né, Zé? Quando a mãe morre, ele naturalmente perderia a referência, né? Perdeu. Então ele ficou aos cuidados, né, dos parentes e tal, mas ele começou a cultivar, como você disse, o vício, né, do jogo, gostava de namorar, né, as meninas, né? Quer dizer, é uma adolescente. Da adolescente, da juventude, né? Se a gente vê hoje em dia, né? Quanto o pai não pena para segurar os filhos hoje, né? Sim. Diante de uma sociedade que a gente fala que acha que tudo está permitido, né? Levando em conta o contexto da época, né? A gente está falando de uma pessoa que viveu no século XVI, né? 1550, por aí. Quer dizer, havia, né? Era comum essas práticas de jogos, né? A vida funcionava, acontecia de forma diferente que em termos de tempo, mas em termos de pessoa humana, praticamente não mudou muita coisa, né? Um jovem, né, sem pai, né, tinha o pai, mas o pai não era uma referência boa, né? Quer dizer, e também a partir daí, José André, já começou aí talvez um pequeno processo de mudança, né? A gente vai ver que ele vai se alistar, né, por um período, também, né, quer ser policial, militar, perdão, né, como pai, né? Quer dizer, como que foi essa experiência dele como militar? Diante dessa experiência de que Camilo queria ter, né, que seria igual a do pai, percebe-se que mesmo ele tendo estatura toda, ele não pôde, né? Falar em estatura, ele tinha mais de 2 metros, é isso? Mais de 2 metros de altura. Era alto. Então a gente vê bem assim, devido apesar da estatura dele, ele não pôde seguir por causa, né? Começou a ter os problemas, né, de saúde que nós vamos falar também. É verdade. Né, nesta noite de hoje.
Fica aí que você já vai conhecer uma enfermidade que acompanhou, né, por toda a vida, né? Toda a vida. Toda a vida. É. Tá, daí como é que começou então o processo de conversão dele? Essa experiência militar, que frustrada, né? Como é que foi esse período da vida dele? Ele mudou, ele continuou, né, na vida pregressa dele? Percebe-se que São Camilo, né, nesse caminho dele, ele de uma certa forma, Camilo começa a sofrer já com esta enfermidade que foi na sua perna, no seu pé direito, né? E diante dessa situação, num certo momento triste, ele estava retornando para sua casa, né? Ele percebe ao deparar com alguns frades franciscanos, né, no caminho de Loreto, né, eles percebem essa necessidade de mudança. Começa ali a perceber que é necessário mudar, né, mas ele sente até que é um sinal do céu, que é Deus realmente mostrando para ele qual o caminho deveria ser tomado. Mas desmotivado por um tio, né, que achou que ele estava com algum problema, até devido ao problema de saúde que ele estava enfrentando, né, foi desmotivado por tio. Com isso, Camilo começa a perder a vontade, o desejo de continuar pensando aquilo que ele desejava, que era o seu coração. Mas para frente nós vamos ver que realmente quando Deus quer, Deus faz, né? Esse seria o primeiro contato então com os religiosos franciscanos, né, que eram capuchinhos. Isso. Então ele já faz um voto interior de querer seguir a vida religiosa. Já. Então a gente vê um processo aí que é comum no ser humano, né? De buscar, né, algo para aplacar um certo sofrimento, né? E Deus sempre é um caminho oportuno, né, para colocar a gente de volta no caminho certo, né? E você falava que, né, ele foi desmotivado, né? E daí o que aconteceu? Ele seguiu a vida religiosa, voltou à vida anterior? Como é que foi? Na realidade, ele teve muitos desafios para seguir a vida religiosa, né? Quando percebe que ele entra, né, no convento, mas devido à enfermidade que já acompanhava, né, novamente, né, essa oportunidade parece desaparecer. Mas mais para frente a gente vai ver que realmente ele persiste naquilo que Deus tem de projeto para sua vida. Porque ele entra pro convento, então ele vira um capuchinho. Na verdade, pelo que eu conheço da biografia dele, ele começou a prestar serviço lá, né? Primeiro ele presta serviço, então, no convento. Dentro Ele começa a trabalhar, então, dentro do convento. Tem até um episódio, o Zé vai confirmar isso, que lá é muito frio, né? A Itália, no inverno. Os freios oferecem, né, um hábito para ele. Para ele, e ele não aceita, porque achava que não era digno, não era a época ainda. Entendi. Mas ele, né, com o frio que fazia no local, ele aceita, né, o casaco até para se proteger do frio, né? Essa dificuldade, de uma certa forma, fez com que ele repensasse, né, a ideia de não querer o casaco. Então, Diácono José André, estamos falando da conversão, né, de São Camilo, né? Não foi de imediato, né? E você falava também de uma certa ferida, né, no pé. Como que era essa ferida? Produto do quê, né, que ele adquiriu essa ferida? E ele coçava? Como é que era? Diante o que a gente percebe, ferida, eu acredito que é ocasionada pelo próprio, né, vício, as coisas que ele costumava, né? E conta-se a história que, né, coçava muito, né? Coçava muito e de uma certa forma incomodava. E principalmente tinha uma determinada época que essa ferida apresentava que tinha sido totalmente curada, mas novamente voltava ao sangramento, né? O que, de uma certa forma, foi sendo um obstáculo para ele cultivar a vida religiosa. Mas sempre teve, né, a esperança de que um dia melhorasse, de que um dia, né, recuperasse totalmente desta enfermidade. Tanto se fala, né, na biografia dele, que essa ferida
às vezes cicatrizava ou não, né? E ele foi aconselhado a buscar um tratamento no hospital, né? Isso. Acho que, se não me engano, com 20 anos de idade, ele já foi encaminhado, quando se deu a primeira internação dele para cuidar. Não é isso? Isso. Nesse hospital de Santiago, né, ali São Camilo começa, de uma certa forma, a ter realmente uma experiência de Deus dentro, né? Porque ali foi o lugar que, mesmo diante de sua dificuldade, dentro da sua enfermidade, né, São Camilo, devido ao tempo até que ele ficou dentro desse hospital, ele se viu necessário, né, a estar, de uma certa forma, realizando serviços, né, até em parte de enfermarias dentro do hospital. Ali Deus realmente começou a demonstrar para ele que tinha algo mais para ele fazer. Parece-me que ele imaginava que logo ele iria, faria o tratamento e ia embora, né? Isso. Mas daí ele acabou ficando um bom tempo lá. Ficou um bom tempo. O tratamento foi longo, mas percebe-se que valeu a pena, né? Então, daí que começou esse processo que você está falando, né? Da verdadeira conversão dele, né? Verdadeira conversão, mudança de vida de Camilo. Então a gente estamos falando aqui da verdadeira conversão. Então, porque assim, nesse percurso de conversão, a gente está falando aqui que ele teve então que vencer vários obstáculos pessoais, né, Zé? Isso. Então essa grande conversão que a gente está falando, como é que aconteceu, né? Como que ele decidiu se tornar capuchinho? O que se percebe, né? Um dos que notou, assim, Padre Ângelo foi um dos que, de uma certa forma, né, na conversa que teve com São Camilo, percebe que São Camilo era um ser diferenciado, né? Ele tinha algo diferente dele, as palavras, a conversa, a maneira dele agir, né? De uma certa forma é o que Deus precisava para aquele momento. E ele começa a olhar as coisas, o que acontece dentro do hospital, né? No ver tudo que acontece, né? Ele, de uma certa forma, coloca no seu coração a preocupação, né, com aquele ambiente. Tá, então quer dizer que foi aí que se deu a conversão definitiva dele. De São Camilo. Essa grande conversão, né, foi nesse momento, nesse chamado, momento, né? A partir dessa conversa com o Padre Ângelo, né? Isso. Ele sente tocado e vai ter de dizer assim, né? Basta de mundo. Basta de mundo. Não é isso que ele diz? Daí ele realmente entende que Deus o chamou para cuidar dos doentes, né? Então ele já conseguia enxergar Jesus na pessoa moribunda, doente. Acho que uma frase bonita até que tem na música de São Camilo, né? Onde ele fala que ele vê os enfermos com a pupila dos olhos de Deus, né? Se a gente olhar, olha que maravilhoso, né? Que maravilhoso, de uma certa forma, um Deus que mostra-se presente na vida daqueles enfermos que ele cuidava. E foi nesse período também que ele realmente se torna capuchinho, né? E continuando, então, Zé, como é que foi então essa trajetória final de Camilo, né? Como é que foram então esses últimos anos na vida dele? São Camilo permaneceu então ainda assim no ambiente hospitalar, né, no Hospital do Espírito Santo, onde trabalhou, e ali, né, como o diácono Carlos passou, né, aquela hora também, né, havia um quarto no lugar onde ele fazia suas orações, né, tinha o seu momento, rezava, tratava da ferida do pé, né, e acompanhou boa parte de sua vida, né, os outros problemas, como problema nos rins, né, problemas gastrointestinais, né, o qual devido até mesmo à sua idade já avançada, né, Camilo, ele no momento, ele de uma certa forma daí tem a sua vida ali com o decorrer do tempo ceifada já nesse hospital, né, ali. Poxa vida. São Camilo é chamado, né, para a glória, né, no dia 14 de julho de 1614. 1614. Eu ia até comentar que ele faleceu no dia 14. No dia 13, ele escreve o testamento espiritual dele. Eu estava dando uma olhada aqui, até quem está nos escutando, assistindo, se quiserem depois leiam, né, os escritos de São Camilo. Interessante, são várias cartas que ele mandou para vários padres, né, amigos dele, ao longo de toda a sua vida. E no testamento, a gente falou aqui da
trajetória de vida dele, né? Dessa preocupação dele de se retratar com Deus. Eu queria só destacar aqui 2 trechos desse testamento, que são 2 parágrafos que diz o seguinte: deixo ao demônio tentador e iníquo todos os pecados e ofensas que cometi contra Deus. Arrependo-me do íntimo da minha alma por ter ofendido sua divina majestade e preferia ter morrido antes de tê-lo ofendido com o menor dos pecados, como infelizmente eu fiz. Em outro trecho ele diz: deixo ao mundo todas as vaidades, as coisas transitórias, os prazeres terrenos, as esperanças vãs, os bens materiais, os amigos, os parentes e todas as curiosidades. Aceito deixar o mundo e submeto-me à vontade divina. Quero trocar a vida terrena pela posse do céu, as coisas transitórias pelas eternas, os prazeres terrenos pela glória celeste, as esperanças efêmeras pela certeza da salvação eterna. É lindo demais esse testamento e realmente mostra que realmente no final das contas ele conseguiu, vamos dizer assim, o objetivo, ele chegou lá, né? Ele acabou trocando toda aquela vida errada, aquela vida de jogatina, tudo aquilo que ele fez errado. Ele, no final das contas, ele realmente conseguiu chegar no objetivo dele, né, Zé? Então, a gente falava no início também que você assiste uma comunidade aqui na nossa paróquia, né? A comunidade de São Camilo. E a gente está entrando aí na semana de São Camilo, praticamente, né? Então, como é que a comunidade se prepara para festejar o padroeiro? Como o Diácono Carlos muito bem colocou, é uma comunidade nova, caminhando, né, que tem um pouco dessa humildade de São Camilo, né, o qual a gente pretende cultivar enquanto Deus nos der saúde e pedir para que o povo, né, cultive isso no seu coração ali na comunidade, né, essa humildade de São Camilo, né, eu sempre penso assim, nós devemos de uma certa forma viver a experiência do nosso padroeiro, né, como ele foi, a maneira que ele agiu, por quem ele lutou, né, e isso é o desejo, né, de cada um de nós da comunidade de São Camilo. Então a comunidade, né, também estará agora no próximo final de semana, né, celebrando o tríduo ao nosso padroeiro São Camilo, né, que vai ocorrer agora a partir do dia 11. Nós temos a nossa parte, né, de uma certa forma litúrgica, né, nós temos, né, dia 11 temos a Santa Missa às 8 da manhã e nos dias 12, 13 e 14, né, nós teremos Santa Missa às 19h30. Então já fica o convite para todos que acompanharem esse podcast, né, a estar de uma certa forma participando conosco, né, devido a limitações, né, que temos, né, mas nós vamos, né, se Deus quiser, comportar todo mundo. A nossa comunidade é pequena, mas de uma certa forma é aconchegante para quem vai, né, e tenha certeza que vai ser bem acolhido. No dia 14, né, o padre vai celebrar uma missa, o Padre Beto vai celebrar uma missa às 15 horas, e nessa missa nós teremos também a unção, né, aos enfermos. Tá, para quem não sabe onde fica a comunidade São Camilo, ela fica no jardim que leva o nome do santo. Do próprio santo, né? Jardim São Camilo. Ó, tudo não é mera coincidência, né? É tudo providência. Então, se você não conhece ou quer conhecer mais sobre a vida deste santo, né, tem uma biografia extensa aí na internet, na província, né, dos camilianos. Você pode acessar lá, né, o Jean mesmo fez experiência, né, Jean? Isso, eu entrei lá, pessoal, e tem muito material bacana lá, como eu falei, esses escritos de São Camilo estão lá, tem a história de São Camilo para criança, tem outras histórias, né, também de São Camilo que a gente às vezes acabou não citando aqui por causa do tempo, mas leia, se aprofunde. Tá tudo em e-book, ela tá tudo de graça. Tá, a gente vai deixar na descrição do vídeo, né? Vou deixar na descrição aqui o link para você acessar o site da Província Camiliana. Inclusive, eu queria aproveitar a oportunidade e lembrar a todos que nós temos a graça de ter a relíquia de São Camilo na comunidade. É verdade, é verdade. Até eu iria trazer para hoje aqui, mas devido tá tendo também a novena, né? Nós fazemos a novena de momento de oração antes do tríduo. Sim. Né? Então não foi possível, né? Mas as pessoas que puderem, né, vão ter a oportunidade também de ver a relíquia de São Camilo, de chegar perto. As pessoas sempre falam bem assim, que quando chega perto da relíquia parece que está perto do santo.
Mas E realmente É uma experiência. é uma experiência maravilhosa, né? Aleluia. Que legal. Pessoal, então agradecer aqui, Zé, muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente gravando, né? Foi tão bacana, tão gostoso ouvir a história de santo, que é tão importante, né? Tem uma história assim, às vezes tão parecida com muitos de nós, né? Um processo de conversão, cai, levanta, vai, volta, se arrepende, né? Volta para Deus, e também é uma história que é tão importante no tempo que a gente está vivendo, né? De uma pandemia, dos hospitais precisando de toda a ajuda possível, de profissionais que estão aí se doando, que estão na linha de frente. A gente trouxe aqui um exemplo, né? Uma inspiração de repente para você que é enfermeiro, que trabalha nos hospitais, que está pensando de repente em seguir, né? Que tem esse dom, que tem esse chamado dentro de você. Então São Camilo é uma inspiração, tá? A gente que São Camilo possa interceder por todos os doentes, por todos os profissionais, né? Que chegue até você a bênção de Deus através da intercessão de São Camilo. Deixar então o Zé André fazer sua despedida aqui, suas considerações finais. Eu que queria agradecer, né, ao Diácono Carlos, Jean, pela disponibilidade, né, desse momento. Eu acho que é muito importante, até para tornar a comunidade conhecida. Graças a Deus, eu falo bem assim, hoje nós estamos recebendo, no mês de São Camilo nós estamos recebendo uma graça, né? A comunidade está começando a aumentar, né? Começaram a construção das casas, né? E futuramente teremos mais 77 famílias morando no bairro São Camilo. Nossa, né? A igreja já está pequena, eu acredito que daqui para frente ela vai ficar mais pequena. Vai ter que aumentar, né? com certeza. Se Deus quiser. Então é um sonho de Deus na vida da gente. Eu falo assim para minha esposa, né? Nós fomos para a comunidade de São Camilo, nós não caímos de paraquedas lá. Não. Nós tínhamos certeza que Deus tinha um projeto para aquela comunidade e para nós, né? E a gente vê assim, né, quanto amor da comunidade, né? Eu quero agradecer toda a comunidade de São Camilo pelo amor, pela dedicação de cada um de vocês. Saiba que estamos no meu barco, né? E que São Camilo de Lélio nos abençoe neste barco, que a gente tenha força para manter essa unidade que somos, para que cada dia São Camilo possa derramar do seu amor sobre cada um de nós. Amém. Deus abençoe pela sua presença, Deus abençoe você também que nos acompanhou até agora. Já sabe, né? Curta o nosso vídeo, deixe seu like lá, se inscreva no canal, compartilhe, né? Faz seus comentários lá. Nós, né, já queremos fazer... Esse é o formato nosso, é um podcast em vídeo, em áudio, né? A gente não quer aqui chegar com aquela fórmula pronta, né? Não. Nós estamos aprendendo também, né? Estamos crescendo na fé, melhorando a nossa fé. Então é importante que você faça parte conosco desse canal, dando sua sugestão, se inscrevendo, compartilhando com as pessoas amigas, conhecidas. Nos ajude aí. E tem muito mais conteúdo, pessoal. Se você quer acompanhar aqui o trabalho que a gente faz aqui no Passos na Fé, então você pode também entrar no nosso blog, né? É o www.passosnafé.com.br. Lá você vai encontrar esse e-book que a gente está falando aqui, vai encontrar os nossos outros episódios, que tem bastante episódio para trás aí para você poder ouvir, poder curtir também. E importante, lá você consegue acessar o nosso canal no Telegram, pessoal. A gente tem um canal lá, um grupo no Telegram. Então tudo que acontece em primeira mão sai lá. Sai né, lá. Diácono? Sai lá. Então tem post do Instagram para você poder acompanhar, tem novidades da igreja, tem os próximos vídeos. Então se inscreva lá, entre no nosso canal, principalmente no YouTube, pessoal. 50% das pessoas que nos assistem não são inscritos. Não só. Não são inscritos. Então se inscreva no nosso canal aí e também ative o sininho para poder acompanhar e receber os vídeos de primeira mão. Tá joia, pessoal? Vamos encerrar com uma bênção? Vamos lá, hoje nós temos, né, o nosso irmão Diácono José e fazer essa honra para nós de abençoar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre nós, nossas famílias e nossas casas, por intercessão de São Camilo. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a nossa força. Ficamos em paz e que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças Graças a Deus.